Olá, graça e paz. Texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, conta de forma bem resumida a história de superação de um grande homem de Deus, uma grande história de superação em apenas 2 versículos. Vejamos, na Nova Versão Internacional diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes então orou ao Deus de Israel e disse: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando de todos os males e livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Interessante que não é Jabes que diz ser o mais ilustre, o mais respeitado, e sim o autor do livro de 1 Crônicas, que segundo alguns estudiosos foi Esdras, o escriba. Esdras está nos versículos anteriores apresentando a genealogia do povo de Israel, e no meio desta lista ele conta então a história de Jabes, ele conta esse grande testemunho de Jabes. Creio que um dia alguém vai contar a minha história. Talvez um dos meus filhos, talvez um dos meus netos, quem sabe os meus bisnetos, um dos meus familiares, um dos meus muitos amigos que a gente vai fazendo ao longo da caminhada. E aí eu me pergunto, será que a história da minha vida vai chamar a atenção de alguém? Será que a minha história de vida vai servir de exemplo para alguém? Será que minha história de vida vai glorificar a Deus? Será que um dia, assim como Esdras, alguém vai contar a minha história assim como contou a história de Jabes? Bom, nós temos visto muitas pessoas que em algum momento de sua vida se apegam a um sentimento de autopiedade. Coitadinho de mim, um sentimento de autocomiseração, que dó de mim, que pena de mim, estou sendo injustiçado. A pessoa que age assim tem a sua autoestima tão baixa a ponto de estar derrotada antes mesmo de lutar. Jabes, do texto, poderia ser um homem assim. O texto diz que ele carregava sobre si um nome com um significado penoso, pesado. Sua mãe lhe pôs o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Jabes significa exatamente isso, dores, ou o que causa, o que pode sofrer dores, isso no original. A Bíblia não fala sobre a infância, a juventude de Jabes, mas é certo que o escritor de Crônicas sabia porque que o nome dele era Jabes. Talvez muitas pessoas soubessem da história de vida dele, talvez ele tivesse crescido ouvindo essa história de que havia sido concebido com muitas dores, talvez ouvia dos seus irmãos, talvez até mesmo de sua mãe, ou talvez ninguém falasse nada, mas aquela marca estivesse gravada, cravada, marcada no seu coração. Quantas coisas marcam e marcaram nossas vidas, tanto no passado como marcarão no futuro. Jabes poderia ter se apegado àquela marca, abraçar aquela autopiedade, aquela alta comiseração e sair dizendo por todos os cantos: ai, que dó de mim, estou sofrendo demais, tadinho de mim, e passar a vida toda derrotado, antes mesmo de sair para a luta, de enfrentar os desafios. Mas ao contrário disso, Jabes fez diferente, a tal ponto que depois, contando aquela história, o escritor de 1 Crônica, Esdras, olha para a sua vida, para a vida de Jabes, e o cita como exemplo de superação, exemplo de vitória. Ele se tornou, segundo Esdras, o mais ilustre, o mais importante da sua família. Autoestima, querido, é um conceito, é um autoconceito, é uma ideia que eu tenho a respeito de mim mesmo, é o valor que eu dou a mim mesmo, é a imagem que eu tenho de mim mesmo.
guarda no teu coração, ninguém pode te diminuir se você não permitir. Jabes poderia viver aquela situação, Jabes poderia seguir com aquela sentença que havia sobre ele, mas Jabes decidiu mudar a história da sua vida, e ele mudou, porque o texto diz que Deus ouviu a sua oração e o abençoou. Como Jabes fez isso? Diz o texto que Jabes orou a Deus, ele olhou para Deus, ele chamou Deus para fazer parte da sua história de vida, e ele confiou no Senhor, e eu creio que isso fez a diferença na vida de Jabes. E ele fez uma oração ousada, uma oração pontual, uma oração com convicção, com certeza. Ele disse: abençoa-me, abençoa-me, Senhor. Algumas traduções vai dizer: abençoa-me muitíssimo, Senhor. Então ele declara ali a sua confiança de que Deus poderia mudar a sua história, de que Deus poderia alargar as suas fronteiras, que Deus poderia o dar conquista, o prosperar, o dar plenitude, completar e encher a sua vida com tudo quanto Deus tinha para ele, e não que o ser humano, tanto ele ou os seus familiares, ou sua mãe, ou sua história pudesse imaginar. Deus poderia dar tudo quanto Deus tinha sonhado para ele. E a minha oração é essa, que o Deus da paz, segundo o que o texto de Paulo nos diz, do apóstolo Paulo, o Deus da paz supra todas as minhas e as suas necessidades em Cristo Jesus. Que Deus nos conceda tudo, muito mais, além, abundantemente daquilo que nós pedimos ou até mesmo pensarmos. Jabes faz isso. Jabes não se apega àquilo que ele estava imaginando, e ele ora ao Senhor, e ele ora a Deus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar muitíssimo, alargar as minhas fronteiras, me conceder bênçãos. Se a tua mão for comigo, se o Senhor estiver comigo, vem comigo, Senhor. Jabes chama Deus para a sua história de vida, e a sua história muda. Ele conquista aquilo que Deus tinha no coração dele para o Jabes. Glória a Deus. Segunda coisa, Jabes pede a Deus, chega ao Senhor com ousadia. Ele diz assim: olha, porque eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode me prosperar. Quando a gente pensa em prosperidade, esqueça essa ideia de coisas materiais somente, querido. Existem muitas pessoas, a gente sabe disso, que tem tudo que é material, todos os recursos e condições, mas não é completa, não é cheia. Prosperidade tem a ver com o shalom de Deus, a completude nas várias áreas que compõem a vida do ser humano, que não é só material, financeira, mas é o ser pleno, o ser cheio, o ser completo, o estar não sentir falta de nada, o estar sanado, completado, plenitude do Senhor. Jabes diz isso. Jabes disse: eu creio que a prosperidade vem de ti, a proteção vem de ti, a bênção vem de ti, não vem de homens. Jabes se propôs a fazer a sua parte. Ele diz assim: enquanto eu caminho, alargues a minha fronteira, seja sobre mim a sua mão enquanto eu caminho. Jabes se dispôs a fazer a sua parte para viver o sonho e o projeto de Deus para a sua vida. Minha oração para ti é esta: em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A mudança na vida de Jabes começou a partir do seu coração, do seu interior, e acabou transformando toda a sua história, fazendo dele um exemplo de superação para as gerações. Quantas gerações já se passaram, e estamos nós aqui, olhando para ele, olhando para a história dele e nos inspirando para que também mudemos a nossa história, a nossa condição atual e o nosso futuro, em nome de Jesus. E quem dera Deus, um dia, meus bisnetos, meus netos, meus filhos, meus familiares, meus amigos, meus irmãos possam olhar para a minha história de vida e para a sua história de vida e dizer:
um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus, foi uma grande mulher de Deus, um grande exemplo de superação, um grande exemplo que deve ser seguido, que deve ser ouvido ainda hoje, em nome de Jesus. Deus o abençoe, fique na paz, excelente dia para ti, em nome de Jesus. Amém.